Você que é católico, você que é evangélico, você sabe a origem da santificação do domingo? Presta bem atenção no que o pastor Paulo Bife, ele vai falar aqui agora. Presta bem atenção, acompanha aí, ó. Católicos evangélicos guardam o domingo baseado em quê? Se não está... Pronto, é aqui onde nós queremos chegar. Eu tenho um material muito bom. Eu vou compartilhar ele daqui a pouquinho. Só alguns slides. E se você tiver interesse no material, a santificação do domingo na história até o nosso século. Do período do primeiro século até o nosso século, tá bom? Tem todos os materiais da mudança do sábado para o domingo, a questão da santificação do sábado, e você vai ver na história o povo de Deus guardando o sábado como o dia do Senhor. Você vai ver papas que falaram sobre a santificação do sábado. Você vai ver a origem do domingo, os próprios padres e papas falando na história também, tá bom? Então eu tenho esse material guardado, que eu adquiri, e eu quero disponibilizar ele para você de graça. É de graça. Cleiton, mas como é que eu faço para ganhar este material, para receber esse material em PDF, em slide? Pronto. Você entra no meu Instagram, Cleiton Alves OFC, tá bom? Lá você vai encontrar esse cara bonitão aqui de óculos. Você vai lá e manda mensagem para mim, eu quero o PDF, eu quero o material da origem do sábado para o domingo. Você vai e eu vou disponibilizar para você, tá bom? Vamos lá. Olha só, vamos acompanhar aqui agora o primeiro slide para que você possa ter noção, e daqui a pouco nós voltamos com o pastor Paulo Bife. Olha só o primeiro slide, acompanha comigo aqui, ó. Frumêncio, bispo na Etiópia, no quarto século, reportou, isso no quarto século, e tem antes também. E nos reunimos no sábado, não porque estejamos infectados com o judaísmo, mas para adorar a Jesus, o Senhor do sábado. Viu só, amigos? Eu tenho esse material aqui nas minhas mãos e eu quero dar ele de graça para você. Seja você católico, seja você de uma outra denominação. E se você quer ter esse material, é só ir lá no Instagram, tá bom? Agora, veja esta outra citação aqui, ó. Acompanhe aí. Olha só, Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato de ter sido um devoto observador do domingo, mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. Então aqui você não vai ter dúvidas sobre a santificação do sábado. E tem também na história sobre a mudança desse sábado para o domingo. E você vai ver papas falando sobre a questão do domingo, eles mesmos dizendo que nós foi quem mudamos o dia do sábado para o domingo por autorização do nosso líder. Acompanhe aqui esse outro slide. Olha só. No quinto século, a observância do sábado judaico persistia na igreja cristã. Então veja, amigos, que coisa linda, que declaração maravilhosa. Então aqui você não vai ter sombra de dúvida nenhuma. Vamos acompanhar aqui um pedacinho do pastor Paulo Bife. Eu já quero voltar com papas falando sobre a questão da santificação do domingo. Vamos lá. Está na Bíblia. Vamos descobrir? Muito bem. Sabe quem vai nos ajudar? A nossa amiga, a história. Exatamente. Nós vamos agora, através da história, descobrir quando é que os cristãos começaram a guardar o domingo e por que e através de quem, já que não tem base bíblica a guarda do domingo. E por que eu gosto de citar a história? Porque a história ela não tem relação com a religião. A história ela é imparcial. E nós vamos agora, então, eu convido você, se talvez na sua casa, não sei se você tem mais livros físicos, né? Hoje em dia, com a tecnologia, temos tudo aí no computador, no celular. Mas eu convido você a procurar uma boa enciclopédia. Qualquer boa enciclopédia vai te mostrar quando é que os cristãos, por que, através de quem,
eles começaram a guardar o domingo, já que não tem base bíblica. Isso aqui é importante. Não existe base bíblica nenhuma para os católicos e para os evangélicos eles guardarem o domingo como sendo aí o dia do Senhor. Não existe na Bíblia uma autorização para dizer assim: nós estamos guardando o domingo porque foi uma ordem de Jesus, foi uma autorização de Jesus, ou foi uma autorização de Paulo, de Pedro, Mateus, Lucas, João, Tiago. Você não vai encontrar no Novo Testamento sobre essa mudança do sábado para o domingo. Nós vamos continuar aqui com o pastor Paulo Bife. Eu quero compartilhar aqui o outro slide com você. Olha só aqui, ó. Quem mudou o dia de guarda? Presta bem atenção aqui que é importante, ó. Olha só essa declaração do padre Júlio Maria. Ele disse assim, ó: nós católicos romanos guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo. Não é assim que os evangélicos eles dizem também? Amigos, para que fique bem claro, e eu vou ser direto com você, as igrejas evangélicas, elas seguem os passos da igreja romana, da igreja católica, na santificação na santificação do domingo e na imortalidade da alma. Na santificação do domingo, os católicos guardam, os evangélicos também. Na imortalidade da alma, a igreja tem essa doutrina, a igreja católica, e os evangélicos, ele tem a doutrina da imortalidade da alma na consideração do inferno, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte e no sofrimento de ninguém. Então, quando alguém vai para o inferno e fica sofrendo ali eternamente, isso mostra que aquela pessoa nunca vai morrer. E a Bíblia diz que os ímpios que morreram sem aceitar a Cristo como seu salvador pessoal serão destruídos, junto com Satanás e os seus anjos. Então, o inferno, de forma literal, ele não existe, tá bom? Ele não existe. Então, a igreja católica, a igreja evangélica, segue os passos da igreja católica na santificação do domingo e na imortalidade da alma. Olha só, voltando aqui. Nós católicos romanos guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo. E por ordem do nosso chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais o Novo Testamento. Então veja aqui, por ordem do chefe da nossa igreja. Quem é o chefe da igreja católica? Quem é o chefe? Você sabe quem é o chefe, não é verdade? Então veja aqui aqui foi um padre, o padre Júlio Maria, que escreveu isso daqui. Tem uma música aqui que está atrapalhando demais. Então veja aqui a Enciclopédia Católica, volume 4, página 153, diz, ó, a igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana, para o primeiro dia, fez o 3º mandamento, que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Então você é evangélico, você que é católico, a Bíblia nos manda guardar o sábado como o dia do Senhor, e não o domingo. O domingo é uma invenção humana, uma ideia que surgiu na cabeça do diabo, e essa ideia ela tem sido sucesso na mente, no mundo evangélico e no catolicismo. Amigos, eu não estou querendo aqui afrontar a sua religião, não. Eu só estou querendo mostrar para você o que a Bíblia pede para que eu e você façamos. Guardamos o dia do Senhor, que é o sábado e não o domingo. Tá bom? Então veja aqui, olha só, mais um slide. Eu vou disponibilizar esse material para você, se você entrar lá no Instagram. Aproveita também para me seguir, tá bom? Apesar de que eu não posto muita coisa ali, mas sempre eu estou postando alguma novidade para vocês ali. Então veja que o monitor paroquial de 2026, de agosto de 1926, escreveu o seguinte, ó, declarou o seguinte: foi a Igreja Católica que por autoridade, isso aqui é incrível, gente. Eu vou repetir mais uma vez. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, aonde? Transferiu esse descanso para o domingo. Você não vai encontrar isso. Aqui já começa uma mentira.
transferiu o domingo em memória da ressurreição do nosso Senhor. De modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam a independente de sua vontade a autoridade da igreja. Isso aqui é passando uma baita de uma vergonha de você, que é evangélico, que guarda aí o domingo. Veja o que a igreja declarou e escreveu. Essa parte de vermelho aqui, ó. O modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam. Ou seja, vocês estão prestando uma homenagem à igreja romana. Independentemente de sua vontade, a autoridade da igreja. Vocês estão prestando, não estou querendo lhe ofender não, tá bom? Vocês estão prestando uma homenagem à igreja romana. Aqui nós temos, por exemplo, agora, veja esta outra citação de 1893, 9 de fevereiro de 1893. Presta bem atenção. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou, presta atenção, criou o domingo como o dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Velha lei. Amigos, desperta, acorda. A Bíblia pede para que eu e você guarde o sábado e não o domingo. Agora vamos lá, presta atenção. Veja agora o Biblíssimo, página 106, Padre Du Bois, Belém, escreveu o seguinte, ó: a Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica, isso aqui é importante, foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Então aqui nós temos algo que tem que despertar dentro de você. A Bíblia manda santificar o sábado. É uma declaração. E não o domingo. Jesus, olha só, isso aqui veja que aqui é uma teimosia, uma afronta, né, da igreja romana em relação aos mandamentos de Deus. Olha só, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Aí entra aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui, ó. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Quer mais outro? Vamos lá. Agora veja o que o Papa Francisco, em vida, ele disse, ó: por tradição bíblica, os judeus descansam no sábado, enquanto que na sociedade romana não estava previsto um dia semanal de abstenção dos trabalhos servis. Foi o sentido cristão de viver como filhos e não como escravos, animado pela Eucaristia. Preste atenção nessa frase vermelhinha aqui, ó. Que fez do domingo o dia de descanso quase universal. Me fez lembrar de Daniel 7:25. Né? Que mudaria os tempos e a lei. E nós estamos vendo esse progresso. O Papa escreveu isso, declarou no dia 13 de 12 de 2017. Aí eu pergunto para você, vai ficar aí ainda, guardando um mandamento que foi criado por autorização de uma igreja que não teve uma ordem divina, e sim a igreja que fez essa mudança do sábado para o domingo? Você que é evangélico, vai continuar ainda com essa ideia de seu pastor dizer que o dia do Senhor é o domingo? De seu líder dizer que o dia do Senhor é o domingo? Você acabou de ver comigo que as igrejas evangélicas prestam uma homenagem à igreja romana na santificação do domingo. E as igrejas evangélicas não têm base nenhuma, não têm estrutura nenhuma, não têm alicerce nenhum em dizer que o sábado foi mudado para o domingo. Essa ideia vem da igreja romana. E você, querido amigo, querida amiga,
eu faço um apelo para você em nome de Jesus. Saia desse falso ensinamento. Ah, mas é minha igreja. Ah, então você vai ficar perdida nessa igreja. Você tenha a consciência, a lucidez agora, que o sábado é o dia do Senhor. E você vai continuar ainda nessa igreja aí, afrontando o mandamento do Senhor, a vontade de Deus. Que hoje você possa tomar uma decisão. Eu te convido a estudar a Bíblia. Estude, Deus vai te mostrar. Se possível, leia o Novo Testamento por inteiro e você não vai ver autorização nenhuma dos apóstolos. Você vai ver 8 versículos na Bíblia para dizer assim, ó, e se reuniam no primeiro dia da semana. E se reuniam no primeiro dia da semana. Mas ali não é uma ordem dizendo que o sábado foi mudado para o domingo. Não existe. Tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial. E eu vou utilizar aqui a grande enciclopédia portuguesa e brasileira, no volume 9, na página 232, está lá o item domingo. E eu quero ler com vocês, então, baseado nessa enciclopédia, quando, como e por que os cristãos começaram a guardar o domingo. Vamos ler então o texto? Diz assim ali no primeiro parágrafo: a ideia de mudar a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi colocado no lugar do sábado. Segundo parágrafo: foi uma estratégia política de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. Olha que interessante. Viu só, amigos? Eu vou deixar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou grifar aqui para que você possa ver se eu consigo grifar. Aqui, ó. Ó. Você vem no canal do pastor Paulo Bife e você vai colocar aqui, ó, a verdade sobre o dia do sol. Aqui, você vai encontrar esse aqui, ó, pastor Paulo Bife, tá bom? E você vai encontrar esse sermão maravilhoso com o pastor Paulo Bife. E só lembrando, se você quiser o material em slide, eu estarei compartilhando para você lá no Instagram, tá bom? Então vai lá e eu vou estar mandando para você. Aproveita e me segue aí, é de graça também, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o teu like, porque é importante para que outras pessoas tenham acesso a esse material, a este vídeo, a esta mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial a tua vida. E fica aqui meu abraço para você em Cristo Jesus.